galera, tudo bem? Meu nome é Natália, sou aluna do curso de Matemática e estou aqui para ajudar vocês a resolver a questão 162 da prova do Enem, das questões de matemática. Então vamos lá, a questão vai estar aparecendo aqui agora na tela para vocês. Bom, gente, na questão 162, ele falou que nós temos uma turma onde todos os alunos foram divididos em dois grupos. O grupo de pessoas que jogam basquete e o grupo de pessoas que jogam futebol. Então eu coloquei aqui, ó, considere B como basquete e F como futebol. Então eu tenho que a quantidade de pessoas que jogam basquete é 1 mais N, e a quantidade de pessoas que jogam futebol é N. Então eu tenho que uma pessoa joga basquete a mais do que a quantidade que joga futebol. Depois me deu a média, a mediana e a moda da quantidade de pessoas que eu tenho na minha turma. Então a média de pessoas que eu tenho na minha turma é 1,65. Aqui ele tá falando das alturas, né, gente? A mediana 1,67 e a moda 1,70. Ele me falou que eu tenho 4 alunos e ele me deu as respectivas alturas desses 4 alunos. Ele me deu a altura do aluno P, J, F e M. A altura do aluno P é 1,65, do aluno J 1,66, do aluno F 1,67 e do aluno M 1,68. E nesse quadro, a gente viu que a mediana é 1,67. Então, a mediana, ela tá associada ao aluno F aqui, ó, 1,67. Antes da gente falar isso, o que o exercício quer? Ele quer saber, desses 4 alunos do P, J, F e M, qual deles jogou futebol, qual deles jogou basquete. Então, para isso, a gente precisa analisar e fazer uma referência aqui com a tabela que ele nos deu, da média, da mediana e da moda. Para isso, vamos relembrar o que é uma média. Uma média aritmética, gente, é a soma de todos os valores do conjunto dividido pela quantidade de elementos que eu tenho no meu conjunto. Então, eu vou somar a quantidade de alturas e vou dividir pela quantidade de alunos que eu vou ter na minha turma. Só que eu não tenho essa relação, então essa média aritmética aqui talvez não vai me ajudar muito. A moda é o valor que ocorre com maior frequência, ou seja, é o valor que mais repete. Então, o valor que mais repete para mim, igual a gente viu aqui, é 1,70. E aqui agora eu tenho a mediana. O que a mediana me fala? Que é o valor que está no centro do meu conjunto. Então, é o valor que está ali no meio do meu conjunto. Só que eu tenho duas possibilidades. Essa mediana, ela vai me ajudar bastante. No meu conjunto, eu posso ter uma quantidade de alunos pares e uma quantidade de alunos ímpares. A mediana, se for ímpar, a quantidade de alunos total que eu tiver for ímpar, ele é o elemento central. Se a quantidade de alunos que eu tiver da minha turma for par, eu tenho que somar a média, fazer uma média ali para eu poder achar a mediana. Então, vamos ver se o nosso elemento, a quantidade de elementos que eu tenho é par ou ímpar. Então, nós sabemos aqui que a quantidade de pessoas que jogam basquete é 1 mais N e de futebol igual a N. Então, eu sei que a quantidade de alunos total que eu tenho na minha turma é igual a 1 mais N mais N. Ou seja, a quantidade de alunos total que eu tenho é igual a 2N mais 1. Isso me garante que o meu número, ele vai ser um número ímpar. Então, eu sei que a quantidade de alunos que eu vou ter na minha turma vai ser uma quantidade de alunos ímpar, né? Eu não sei qual valor que será, mas eu sei que é ímpar. Isso me ajuda quando eu for pensar aqui na mediana que ele me deu. Por quê? A mediana, como a gente viu, ela é o valor central, né? É o valor que está no meio. Ou seja, se a quantidade de alunos que eu tenho é uma quantidade ímpar, a minha mediana ela está aqui. Eu tenho 1,67 e daqui para cá eu tenho X alunos e daqui para cá eu tenho X alunos.
né? Então, eu tenho, antes do 1,64, eu tenho X alunos e depois do 1,64 eu tenho X alunos também, porque a mediana ela é o valor do meio. Como é ímpar, o valor central, aqui eu tenho uma quantidade X de elementos e aqui também. Isso vai me ajudar porque eu sei que a quantidade de alunos que está depois do 1,67 vai ser a quantidade de alunos que fazem o quê? Basquete. Porque ele falou lá no exercício que são as pessoas mais altas que fazem basquete. E as pessoas mais baixas vão fazer o quê? Futebol. Só que ele falou pra mim que a quantidade de pessoas que faz basquete tem uma pessoa a mais. Então, aqui eu tenho X e aqui eu tenho X. O que eu tô falando? Que eu tenho X pessoas que jogam futebol e X pessoas que jogam basquete. Como eu tenho uma pessoa a mais que joga basquete, a pessoa 1,67, que no caso a gente viu aqui que é a pessoa F. Então, o F também joga o quê? Basquete. Porque eu tenho, considere esse X que é o nosso N, né? Eu tenho N pessoas que jogam basquete, mais uma. 1,67 joga também basquete. Então, vamos pensar no valor que ele deu pra gente aqui. 1,65. Tá antes do 1,67? Está. Então, essa pessoa joga futebol. Então, o P tá aqui. Joga futebol. Está antes do 1,67. A pessoa J também joga futebol, porque está antes do 1,67. Então, J também joga futebol. 1,67 a gente viu que é a pessoa do meio. Como a quantidade de pessoas que jogam basquete é maior, a gente viu que a gente pegou esse 1,67, ou seja, a pessoa F, para jogar basquete. Então, a F joga basquete. E a pessoa M também vai jogar basquete, porque ela está aqui logo depois, né? Então, a pessoa M. Então, a resposta certa nossa seria o quê? A letra C, que fala que, respectivamente, a pessoa F joga, a pessoa P, desculpa, joga futebol. A pessoa J também joga futebol. A pessoa F, ela joga basquete. E a pessoa M também joga basquete. Então, a resposta certa seria a letra C. Futebol, futebol, basquete, basquete.